Olá, pessoal! Eu sou Tati de Lucia e hoje, finalmente, eu trago para vocês o terceiro vídeo da série TEF, Terapia Holística Elementar Frequencial. Eu trago uma boa notícia para vocês hoje. Bom, uma pessoa maravilhosa, que se chama Roberta, assistiu os vídeos da série TEF e ficou tão interessada que resolveu ser colaboradora desse projeto. Primeiro, eu queria dar boas-vindas para a Roberta, ela vai assistir esse vídeo daqui a pouco, e dizer que ela faz uma parte muito importante nesse time. A gente está crescendo, e isso é muito bom. A gente tem que multiplicar esse dom, essa informação, os talentos, a gente tem que multiplicar aquilo que é bom. Eu queria retomar um pouquinho com vocês o significado de terapia holística elementar frequencial. Por que terapia? Porque a gente realmente quer mudar de um estágio não tão desejável para um estágio um pouco melhor, um estágio de bem-estar. Por que holística? Porque nós vamos reunir várias formas terapêuticas dentro desse processo terapêutico. Então, é um processo com várias formas terapêuticas. A gente vai falar de aromaterapia, a gente vai falar de oligoterapia, a gente vai falar de terapia ortomolecular, de naturopatia, de... Gente, são tantas que eu estou quase esquecendo. A gente vai falar de radiestesia e mais outras tantas que vocês vão descobrir ao longo dessa série. Por que elementar? Porque a gente trabalha com 5 elementos. Daqui a pouco eu vou falar sobre os 5 e você vai entender um pouco melhor. Por que frequencial? Porque a gente trabalha com a vibração do ser. É uma questão energética também. E hoje nós vamos contemplar o elemento terra. Para quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu sugiro que você vá aqui abaixo desse vídeo e clique no link para assistir os vídeos anteriores. É de fundamental importância que você assista os vídeos desde o início, a sequência certinha, para que você consiga pegar a linha de raciocínio. Para assistir a série completa, eu sugiro que você inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações e fique atento para que você seja informado das próximas publicações. Nós vamos fazer essa série com 7 vídeos e temos muitas surpresas para vocês. Eu assisti uma palestra muito interessante do professor Celso Galhardo, ele é médico, antroposófico, e é uma palestra que tem o título de Os 7 Níveis de Cura, da Brahma Kumaris. O Dr. Celso faz parte da equipe de professores da Brahma Kumaris. Ele, numa visão filosófica e antroposófica, falou de uma forma linda sobre os 5 elementos. Então, eu estou aqui reconhecendo a autoria dessas informações que eu vou passar neste slide e no próximo, para que vocês possam também assistir a palestra do Dr. Celso, que eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo. De acordo com a colocação do Dr. Celso, que eu achei bastante pertinente, ele interpreta os elementos da seguinte maneira. No elemento terra, ele fala do corpo físico, da modelagem, do manuseio da terra. Fala da melhor postura, a melhor alimentação, a melhor hidratação, a melhor água, ar puro, o melhor trabalho. E eu estendo por minha conta a natureza, o ambiente, o planeta, nossa mãe terra. E ele chama atenção para um ponto específico, que é a questão de instintos e paixões. Se nós queremos pensar no elemento terra, nós precisamos também pensar nos instintos materiais e carnais que são arrebatadores e que às vezes nos levam para coisas que a gente talvez não gostasse muito do resultado. Então, é uma questão de atenção. O segundo elemento, o elemento água, fala do corpo vital, fala de respeitar os ritmos biológicos, como o ritmo do sono, o ritmo da alimentação, o ritmo intestinal, o ritmo urinário, o ritmo cardíaco, o ritmo da respiração,
os ciclos circadianos, a nossa hidratação, a nossa higiene, os protocolos sanitários. E nós precisamos, então, prestar atenção nos nossos ritmos e não violentá-los para nós termos saúde. O terceiro elemento é o elemento ar, que fala do nosso corpo emocional. A mente, segundo o Dr. Celso, é comparada ao vento. E o nosso maior desejo é ter esse controle dos pensamentos que às vezes ficam tão desnorteados e parece que até mandam na gente, a gente não manda neles, como se nós fôssemos totalmente passivos e vulneráveis diante da força do vendaval dos nossos pensamentos. Então, como se trata de movimento, aqui a gente fala de exercício físico, de não ser sedentário, da harmonização das emoções, de enfrentar a animalidade que existe em nós, como luxúria, raiva, ganância, arrogância, apego, medo, preguiça. Aqui a gente tem a prática da meditação como uma das ferramentas de autocontrole. E aí tem aquela velha frase que vocês com certeza já conhecem: orai e vigiai. Portanto, a nossa atenção é ao movimento e ao contágio emocional, porque muitas vezes a gente se deixa levar como se fosse mais uma peça num rebanho, e a gente às vezes para de raciocinar para poder seguir com a manada. O quarto elemento seria o elemento fogo, que fala um pouco mais da esfera do eu, dos princípios morais, éticos e valores. Valor é como se fosse agregar, e o bem é aquilo que faz unir, e a beleza é aquilo que harmoniza. Então, o elemento fogo fala da nossa vida em comum, da cooperação entre os povos, da justiça, da fraternidade, e a nossa atenção deveria ser para o servir. O nosso DNA é servir. O quinto elemento, Dr. Celso relaciona com a questão da espiritualidade. Segundo ele, a cura se dá pelo pensar com o coração. A nossa identidade espiritual não egóica. Existe uma relação entre o micro e o macrocosmos, que é eu e Deus. Eu estou em Deus. O pensamento de Deus está em mim. É a construção do espírito vital, é o estágio de iluminação. E eu pergunto ao outro, como eu posso ajudá-lo? Porque nesse estágio a gente tem uma condição da compaixão até ilimitada. A compaixão no seu nível máximo e infinito. Compaixão em todas as suas atitudes, em todas as suas ações, e ser um agente de transformação é o ponto fundamental. Eu gosto muito dessas três palavras quando eu penso no quinto elemento, que é a questão da comunicação, da conexão e da revitalização do ser energético. E isso tem tudo a ver com a nossa TEF, principalmente quando a gente fala da questão frequencial, energia. Eu queria que vocês olhassem um pouco essa foto. Essa foto parece, com certeza, um olho, não parece? Pois então, essa é a foto do cosmo. Se você digitar cosmos lá no seu navegador, você vai encontrar nas imagens essa foto aqui. E, para mim, é a coisa mais sensata que a gente poderia fazer, é associar essa conexão do olhar espiritual do eu com o cosmos. E eu coloquei essa foto de propósito, para a gente entender que através do olhar a gente consegue fazer essa conexão espiritual com Deus e com os outros. Assim. No segundo vídeo, eu expliquei detalhadamente essa imagem. E é bem complexo isso daqui, viu, gente? Daria um curso inteiro só sobre a imagem que está aqui. Só esse slide daria um curso inteiro. Eu vou fazer um breve, muito breve, comentário a respeito. Aqui a gente tem um pêndulo,
oscilando entre dois polos, que é o extremo da espiritualidade, que é essa parte luminosa, que representa o Ser Supremo, representa o mundo espiritual, o mundo de energia, é o nosso estado de energia máxima. E aqui, no polo oposto, a gente tem a experiência da matéria, no seu estado mais denso. A nossa realidade oscila entre esses dois polos. Só que aqui no Ocidente, a gente tem essa visão linear das coisas. E no Oriente, a visão é cíclica. Não existe essa noção linear de tempo, de existência, de estado da matéria. Assim como a gente tem os ciclos da natureza, primavera, verão, outono, inverno, o ser espiritual e também a matéria, os 5 elementos, todos eles passam por um processo cíclico, com vários estágios. Aqui tem representado uma faixa de frequência. Quando vocês assistirem o vídeo 2, vocês vão entender o que significa exatamente essa faixa de frequência. Mas, em tese, seria aquele ponto mediano entre o máximo da espiritualidade e o máximo do estágio material e mais grotesco. Então, essa seria a faixa ótima, que nós teríamos um estado de consciência mais elevado. Mas como vocês estão vendo nessa imagem, existe um processo circular. E então, isso significa que quando a gente está nessa faixa aqui da direita do ciclo, entrando nessa faixa, a gente tem um estado de consciência extremamente elevado, porém, nós estamos entrando no mundo material. Então, nosso primeiro contato com a matéria é um momento assim que a gente poderia dizer que é um momento de beleza máxima da humanidade e também do planeta em que a gente vive. Mas a gente continua num processo de nascimento e renascimento. A gente passa pela experiência das religiões e a gente chega, inclusive, ao estado mais denso da matéria, ao estado mais denso, inclusive, da consciência. É como se o nosso intelecto fosse de pedra. Fica muito mais difícil ter compaixão, muito mais difícil ter conexão com o ser superior, sentir-se alinhado com o cosmos é muito mais difícil. Mas o ciclo continua e a gente passa por um momento de transformação da matéria. A matéria foi pura um dia e ela tem que se tornar pura novamente. A consciência espiritual, a alma foi pura um dia e ela tem que se tornar pura novamente. Então aqui nós entramos novamente nessa faixa de frequência, que é a faixa ideal. Só que aqui nós estamos no estágio de ascensão. Aqui a gente não vai para um plano material. Aqui a gente vai para o plano espiritual, que é um estado de bem-aventurança, é um momento que a gente sente uma paz constante, mas não tem noção, razão, consciência, diálogo. É um estado de dormência, mas de extrema energia. Conforme o que a gente alcança nesse período do ciclo, vai determinar tudo o que vai acontecer quando a gente retornar a esse ciclo novamente. E coloquei aqui, deixei essa imagem, vocês vão entender lá no segundo vídeo um pouco melhor, eu explico mais detalhadamente, mas todas as religiões, quando elas surgem, elas avisam a humanidade que a humanidade precisa prestar atenção em algumas questões ou vai ter que pagar um preço por isso. Mas, infelizmente, de acordo com o ciclo, apesar de nós já termos ouvido de todas as religiões que se a gente não considerasse o amor universal, a fraternidade, a justiça, a igualdade, a gente teria que pagar um preço por isso. E o preço vem, em muitas escrituras, traduzido na forma de apocalipse, de fim dos tempos, de destruição da matéria. E, na verdade, não existe aniquilação nem da humanidade nem da matéria. Existe uma renovação, só que é uma renovação drástica. E a gente precisa se preparar para isso. Todo esse processo é para a gente entender que nós já estamos nesse momento, que é o momento mais importante desse ciclo, porque ele vai definir a nossa condição para o ciclo
inteiro. Então, é hora da gente pegar com força toda a energia e sair na frente para a gente conseguir fazer o que precisa ser feito e determinar uma questão, uma condição melhor para nós, para todo mundo que está à nossa volta. Porque não é um esforço individual, é um esforço coletivo que começa com cada um se transformando. Porque quando eu mudo, o mundo também muda. Essa é a verdade. E aí, eu pergunto para você o seguinte, talvez você esteja perguntando assim, mas será que eu preciso fazer tudo isso? Tem que fazer esforço, tem que melhorar, tem que levantar da cadeira e fazer força? Tem. Eu te pergunto aqui, se você tivesse que correr na velocidade máxima para salvar a sua vida, olha bem para esses dois veículos, qual deles você escolheria? Como que você quer enfrentar essa transformação do mundo? Você quer enfrentar com esse veículo que está à venda aqui, né, que parece que não funciona porque os pneus estão furados, o porta-mala está quebrado, está bem danificado. Você gostaria de enfrentar um estado de catástrofe máximo com um veículo como esse, ou você prefere um veículo como esse vermelho, novinho, que parece que corre muito e tem muita potência, muita resistência? Então, tudo é uma questão da gente alinhar as nossas expectativas. A gente precisa tomar consciência de que nós precisamos fazer essa transformação. Agora, às vezes as pessoas vão se assustar e falar assim, mas eu nunca vou chegar a um carrão desse. Ok. Qualquer esforço que você fizer, mesmo que pequenas mudanças, ainda assim vai trazer benefício para você. Se você não conseguir um carrão como esse, mas conseguir uma moto zero legal, com certeza ainda vai ser melhor do que esse carro velho que não vai te levar a lugar nenhum. Então, eu só quero que você pense nisso. Dá para melhorar, nem que seja um pouquinho, para a gente conseguir, né, dar arranque nesse motor e ir com energia, seguir o nosso destino? Dá ou não dá? E agora, então, nós vamos dar algumas pinceladas sobre o elemento terra. E quando falo terra, eu não consigo deixar de dissociar a terra corpo da terra planeta. Eu tenho assim um carinho enorme pelo planeta Terra. E agora, um corpo feito só de terra em si, né, no sentido concreto, ele é um corpo morto, ele é um corpo de barro, não é muito diferente de uma estátua. Porém, existe uma coisa muito importante, embora de forma didática nós estejamos separando os 5 elementos, eles são indissociáveis. Essa é a nossa realidade. Então, onde existe terra, existe o ar, existe a água, existe o fogo e existe o 5º elemento, que é a espiritualidade, a alma. Sobre a terra, corpo, a gente tem 2 processos muito importantes para a gente cuidar desse corpo. O primeiro processo é a gente passar pela desintoxicação de tudo que a gente colocou dentro desse organismo que não faz bem para a gente. E isso a gente pode considerar tanto o tipo de alimento que a gente ingere, como também todas as substâncias que nos cercam, metais tóxicos e outras questões, né? Até plásticos. Plástico acho que não está contemplado aqui, não é metal, mas até plástico já está entrando na composição do nosso organismo, por causa do alto índice de uso de utensílios de plástico que a gente tem. Eu sei que é difícil a gente reduzir, mas se você tem, por exemplo, 10 quilos de coisas negativas, se você eliminar 2 quilos, já está aliviando bastante. O ideal seria zerar, mas qualquer mudança trará benefício, por menor que ela seja. Então, a desintoxicação de tudo aquilo que atrapalha o nosso organismo e a nossa saúde é uma parte. A outra parte é a nutrição, porque o corpo precisa do suficiente para ele funcionar bem. Dentro da desintoxicação, a gente tem 2 processos.
O primeiro processo é limpar o que está sujo. E o segundo processo é não sujar mais. Dentro do processo de limpeza, eu já vou deixar aqui 2 dicas bem legais, que é, por exemplo, nós usamos dentro do método TEF a terapia detoxificante bioxidativa. E tudo isso vai ser explicado detalhadamente no seminário TEF, que a gente vai fazer em breve. Eu vou deixar uma lista de espera abaixo desse vídeo, é só você clicar no link, colocar as informações para a gente entrar em contato e avisar você de quando terá o próximo seminário TEF. E aí, a gente vai te contar bem direitinho, item por item, explicar o que você precisa fazer nesse processo de limpeza. Uma outra dica que você já pode começar a aplicar desde agora, que é a descarga da radiação eletromagnética. O nosso ambiente, ele não é só poluído com coisas que a gente vê, ele é poluído com coisas que a gente não vê. E uma delas são as ondas, as frequências eletromagnéticas, aqui do computador, do Wi-Fi, dos aparelhos eletrônicos e elétricos que tem na casa toda, das antenas que a gente tem por perto. Então, tudo isso causa poluição e a gente precisa fazer a descarga dessa energia acumulada. E pisar na grama é a melhor coisa que a gente poderia fazer. Alguns minutos eu tenho feito, gente, eu confesso que eu tenho muita resistência em colocar o pé descalço no chão, mas eu tenho me esforçado, eu tenho colocado o pezinho ali na grama, e essa foi a dica que a Roberta trouxe aqui para agregar valor ao TEF. Então, a segunda questão de desintoxicar é não sujar. E para isso a gente tem que eliminar alimentos que são inflamatórios ou ultraprocessados, artificiais. A gente tem que pensar na purificação da água e do ar que a gente consome, na purificação dos alimentos, usar produtos de higiene, beleza e limpeza que são livres de substâncias tóxicas. E isso é de fundamental importância. Agora, na parte do nutrir, aqui tem uma coisa muito interessante. Quando eu descobri isso, eu fiquei assim, extasiada. Olha que interessante isso daqui. 94% do nosso organismo são compostos de carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. São esses os átomos que, na maioria, a gente possui no nosso organismo. O restante, que dá em torno de 5,2%, mais ou menos, eles são distribuídos em macrominerais, como cloro, magnésio, fósforo, sódio, cálcio, potássio, enxofre, que tem uma quantidade um pouquinho maior, e nos oligoelementos, ou microminerais, que tem uma quantidade ínfima, uma pitadinha de nada, mas que faz uma diferença enorme. Em relação aos oligoelementos, eles não podem nem faltar e nem estar em excesso, porque em excesso eles podem ser tóxicos e muito prejudiciais ao nosso organismo. Mas o grande barato de tudo isso é que, juntando todos esses elementos, a gente tem que eles fazem parte daquilo que constitui a nossa diátese. Diátese é a nossa predisposição orgânica, constitucional, hereditária, que vai determinar como a gente reage a um estímulo externo, que aí pode ser contraindo doenças como artrite, asma, eczema, gota, hemorragia e outras coisas. Então, é importante a gente pensar na composição do nosso organismo, e aqui eu tenho apenas algumas das sugestões, né, só para ilustrar do que seria composto o nosso organismo. E é importante prestar atenção nessa composição, porque ela determina o nosso terreno biológico, que vai falar qual é a nossa predisposição para reagir aos estímulos externos, seja adoecendo ou conseguindo resistir, tendo um suporte imunológico. E aí vem essa imagem que eu acho muito linda,
Nosso corpo é nosso terreno biológico e o nosso bem-estar é a nossa colheita. Nós precisamos olhar para o nosso organismo como se a gente estivesse olhando uma lavoura e pensar no cuidado com o nosso corpo, da mesma forma como um lavrador cuida da terra para que ele colha os melhores frutos possíveis. No nosso caso, saúde e bem-estar. Para ilustrar, eu trouxe para vocês uma série de imagens que eu acho muito interessante, que são as semelhanças entre os vegetais e o nosso corpo. Já que a gente está falando de terreno biológico, de colheita, aqui a gente tem, por exemplo, que a batata doce ela é muito parecida com o nosso pâncreas. E o que mais interessante, tanto a batata doce e esses outros vegetais que eu trago aqui como ilustração, todos eles têm algum benefício para aquele órgão específico com o qual ele tem uma semelhança no formato. Então, a batata doce ajuda, inclusive, na redução do índice glicêmico. Assim como a noz e o cérebro são muito parecidas, e as nozes têm substâncias que vão fortalecer e melhorar a saúde do nosso cérebro. E o tomate, que tem licopeno, que se parece com o nosso coração, e os dois têm essa relação tão estreita, tão íntima, né, de que o tomate pode ajudar na nossa saúde, desde que não tenha tanto agrotóxico. O gengibre, que a gente usa em muitas fórmulas de aromaterapia para ajudar na questão do estômago, né? O gengibre tem um pouco o formato do nosso estômago, é muito semelhante. Temos o abacate, que tem inúmeros benefícios para a nossa saúde, e ele é equivalente, morficamente falando, ao útero feminino. O aipo, que também lembra partes do nosso corpo, que são os nossos ossos, e que tem também nutrientes que ajudam muito a fortalecer a nossa questão óssea. A laranja, que também tem substâncias que ajudam na saúde dos nossos seios e tem um formato muito semelhante. A cenoura, né? Quantas vezes a gente não ouviu nossas avós dizendo: menino, come cenoura que faz bem para a vista. Pois é, a cenoura que parece com os nossos olhos e tem com certeza nutrientes que são fundamentais para ajudar a melhorar a nossa visão. Nossas avós sempre foram sábias, né? Cá entre nós. Por fim, eu queria contar para vocês que esse seminário TEF vai ser imperdível. O próximo vídeo vai ser sobre fogo e eu vou abordar a questão da luz. Você pode se inscrever aqui embaixo no nosso canal, apertar o sininho, ativar as notificações, convide, compartilhe com as pessoas, com o maior número de pessoas possível. Vamos trazer todo mundo para esse movimento da mesma forma que a Roberta veio. Está sendo bom para ela, está sendo bom para mim e vai ser bom para todo mundo enriquecer esse projeto, certo? E é isso daí. Se você se inscreveu, ativou o sininho, ficou atento, você vai receber logo o nosso próximo vídeo que vai falar sobre o fogo, elemento fogo. Gente, o fogo está imperdível, como cada um dos 7 vídeos do TEF, nosso projeto terapêutico. Até a próxima!